O ar é essencial para a manutenção de nossa vida. Ele é composto por diferentes tipos de gases. Tão importante quanto a qualidade do ar que respiramos é a preservação da saúde do nosso aparelho respiratório, pois ele é o responsável, dentre outras coisas, por levar o oxigênio até nossa corrente sanguínea, que, por sua vez, o distribui por todo o nosso corpo. A jornada do ar pelo nosso corpo começa pelo nariz e boca, passando pela faringe, laringe, traqueia e chega até os pulmões. Dentro dos pulmões, o ar passa pelos brônquios e depois por estruturas ainda menores, os bronquíolos. Ao final dos bronquíolos encontram-se os alvéolos, que recebem o ar que foi umedecido e aquecido durante toda a sua trajetória pelo aparelho respiratório. Os alvéolos são revestidos por uma extensa rede de vasos sanguíneos, chamados de capilares. É o contato entre os alvéolos e os capilares que possibilita a troca gasosa. Durante a inspiração, parte do ar é renovado nos alvéolos. Ao passar pelos alvéolos, as células sanguíneas liberam o gás carbônico, que é o resultado do metabolismo celular, e capturam o oxigênio, que está dentro do alvéolo, para distribuí-lo por todo o corpo. O oxigênio captado pelo sangue viaja até o coração, onde é bombeado para todo o corpo. Já o gás carbônico é expelido do corpo através da expiração. Nosso sistema respiratório dispõe de algumas defesas naturais que diminuem a quantidade de contaminantes que chegam aos pulmões. A primeira delas se encontra dentro do nariz. São os pelos nasais, que retêm as maiores partículas inaladas. As vias aéreas, nariz, traqueia, brônquios e bronquíolos são revestidas de uma camada aquosa de muco. Essa camada é responsável por umedecer o ar e também por capturar algumas partículas estranhas que foram inaladas. Abaixo dessa camada de muco existem as células ciliadas, que revestem todas as paredes das vias respiratórias, exceto parte dos bronquíolos e os alvéolos. Elas possuem um movimento vibratório, que faz com que o muco seja conduzido em direção contrária à dos pulmões. Esse movimento permite que as partículas que ficaram presas nesse muco sejam expelidas pela tosse ou deglutidas. Apesar dessas defesas, nosso organismo não é capaz de reter todas as partículas e outros contaminantes que entram pelo nosso aparelho respiratório. Algumas partículas conseguem chegar aos alvéolos. As paredes dos alvéolos são revestidas por uma camada fina de água, onde o ar se dissolve, tornando possível a passagem do oxigênio para o sangue. Algumas partículas conseguem chegar até o interior dos alvéolos e ficam presas nesse líquido. Parte delas são dissolvidas e passam para o sangue. Outra parte não se dissolve e é atacada por um grupo de células chamado macrófagos. Os macrófagos atacam essas partículas com o objetivo de dissolvê-las quimicamente. Entretanto, algumas poeiras ou fumos metálicos, dependendo da sua natureza química, não são dissolvidos nem pelos macrófagos. Nesses casos, os macrófagos fazem um revestimento nessas partículas, que ficam permanentemente presas à parede alveolar. Parte do espaço utilizado para a troca gasosa fica, agora, obstruído com a presença dessas partículas recobertas. Com o passar do tempo e com a exposição contínua a um ambiente contaminado, o número de partículas presas permanentemente à parede do alvéolo aumentará, reduzindo a capacidade de troca gasosa e de respiração. Outro tipo comum de partículas, sob as quais muitos trabalhadores ficam expostos, são as névoas. Elas são geradas na pintura em spray, na pulverização de agroquímicos ou outros processos que rompem um líquido em pequenas gotículas, que ficam suspensas no ar e podem ser inaladas pelo trabalhador. Em alguns casos, essas gotículas emitem vapores que podem ser absorvidos pelo trato respiratório, isto é, desde a mucosa do nariz, garganta até os pulmões. Nesses casos, os macrófagos nada podem fazer para proteger o seu organismo
contra essas substâncias. Os gases são gerados em uma grande variedade de processos produtivos, como galvanização, quando ácido e água são aquecidos, tratamento de água, em que se utiliza cloro, sistemas de refrigeração, em que se utiliza amônia. Quando esses gases atingem os pulmões, grandes danos são causados. Quando inalados, alguns gases considerados irritantes provocam queimadura química nos pulmões do indivíduo, causando assim uma reação de defesa do organismo, que secreta um líquido na tentativa de amenizar essas queimaduras. Esse processo é chamado de edema agudo e pode levar rapidamente a pessoa à morte, por impedir a troca de oxigênio nos alvéolos. Existem outros gases, como o gás carbônico, o metano e o gás de cozinha, o GLP, que, embora não sejam irritantes, podem levar à morte por asfixia, pois, quando estão em grande concentração, ocupam todo o espaço do oxigênio no ambiente. Um outro tipo de contaminante são os vapores orgânicos, gerados pela evaporação de solventes, derivados de petróleo, álcool, naftalina e outros produtos químicos voláteis. Esses produtos, após passarem pelo sistema respiratório, chegam ao pulmão e são absorvidos rapidamente pelo sangue. Na corrente sanguínea, essas substâncias passam pelo fígado e são distribuídas para outros órgãos ou sistemas, podendo atingir o sistema nervoso central, os rins, os ossos e outras partes do corpo humano. Algumas dessas substâncias provocam a narcose, com efeitos semelhantes à embriaguez, que é causada pela ingestão de bebidas alcoólicas e podem provocar lesões no cérebro. Muitas vezes, os efeitos à saúde gerados pela inalação de agentes químicos, como poeiras, névoas, fumos, gases e vapores, demoram a aparecer e, quando isso ocorre, pode ser muito tarde. Alguns desses efeitos são irreversíveis.